Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, a reunião de exercício dos dons, a mutualidade. Então, como sabemos, a reunião de partir do pão, ela tem duas partes. A primeira, que a gente falou na semana passada, diz respeito à mesa e à ceia do Senhor. Senhor Jesus. O que é a ceia? Quando você fala da ceia, você fala com relação a você lembrar do Senhor. Entendeu? Então, quando você está aqui diante da mesa do Senhor, você lembra da própria pessoa do Senhor, como é escrito em 1 Coríntios, que ele fala que você tem que estar lembrando a única pessoa a ser lembrada é o próprio Senhor. A gente esquece tudo que aconteceu antes e o que vai acontecer e lembra da própria pessoa do Senhor. A gente celebra uma festa, a pessoa do Senhor. Irmãos, a gente tem que perceber que o maior sentido da reunião, ela tem que ser a pessoa do Senhor. Não pode ser outra pessoa, não pode ser outro tipo de situação, tem que ser a pessoa do Senhor. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Segunda parte, a questão da mesa. A gente falou da ceia, questão da mesa. A mesa, você lembra que você tem comunhão junto com os santos. Foi igual eu falei na semana passada. A comunhão da mesa e da ceia é unilateral. Ou seja, tanto comunhão com o Senhor e comunhão com os santos. Se você tiver algum problema com o irmão, você pode cear? Não. Você tem que primeiro achegar a esse irmão, conciliar com ele e depois você participar da mesa. E da mesma forma, a comunhão com o Senhor. Não há como você participar de uma mesa sem ter comunhão com o próprio Senhor. Por isso que os irmãos sempre, na comunhão da igreja, eles fazem um momento em que eles oram, consideram o dia do Senhor. Se tiver alguma transgressão, algum pecado, eles se colocam diante do Senhor, igual a palavra diz. Ele fala o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não é verdade? Sim. Então, você tem que primeiro examinar, para depois você participar da mesa. Entendeu? Mas quem vai te examinar? É o irmão que está do lado? Não. É o irmão X, irmão Y? Você mesmo. Então é essa percepção que eu tenho que ter. Eu tenho que examinar a mim mesmo e assim participar da mesa. Ou seja, essa situação em que você passou, ela não pode te julgar. Ela tem que ser para você se examinar e participar. É normal também, irmãos, que não tem o sentimento de, em tal dia, ele participar da mesa. Isso é normal. Olha, irmão, eu tenho sentimento, hoje eu não vou participar. Por quê? Porque ele tem o sentimento em si próprio de que não era o momento dele participar da mesa. Mas ninguém pode julgar ninguém. Amém? Está bem claro aqui? Essa parte está clara? Então, eu já vou passar para a segunda parte. Se você tiver alguma dúvida, pode anotar, que depois a gente fala sobre isso. Amém? Aleluia. Agora a questão da mutualidade. Eu queria convidar os irmãos para ler 1 Coríntios 14, 26. Senhor Jesus. Amém. Ele fala assim, ó: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, uns tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação,
interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Depois eu vou falar sobre isso. Vamos ler o 14, de 1 a 3. Primeiro ele fala: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Terceiro, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Agora pode voltar para o 26 que eu vou discutir sobre isso, falar um pouco sobre isso, discorrer. 26, Então ele fala assim, o contexto ele fala assim, que fazer, pois, irmãos? Quando você reunir, um tem salmo, outro doutrina, esse traz a revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então o que eu tenho que perceber aqui? A primeira parte, ele fala de você festejar com o Senhor. O Senhor, você festeja a mesa junto com o Senhor. Agora, na segunda parte, que é a questão da mutualidade, você apresenta algo ao Senhor. Sentiu a diferença? Na primeira parte, o que você faz? Você celebra tudo que o Senhor fez por você. Tudo que Ele fez. Aí, beleza. Aí, discorre a reunião. Começa a reunião. Aí, depois tem o partir do pão. Depois do partir do pão, tem a mutualidade, que é o quê? Você apresentar algo para o Senhor. Aí por isso que ele fala aqui, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. O que ele quer dizer com isso? É que você tem que apresentar algo ao Senhor. Não é só você receber, é você ofertar aquilo. Então por isso que cada um tem uma coisa. Quando você chega lá, aqui na reunião de mutualidade, é o momento de você falar bem assim: irmãos, eu tenho um testemunho aqui para passar para os irmãos. Eu estava passando por tal situação, mas graças a Deus, o Senhor foi vencedor na minha vida. Então, você trouxe o testemunho. Outra pessoa tem o salmo, que é o quê? Que é o hino. Aí tem a liberdade. Você tem total liberdade. Você chega e fala bem assim: irmãos, eu desfrutei muito do hino tal. A gente podia tocar esse hino. A gente podia desfrutar desse hino. Vamos desfrutar? Aí a gente começa a desfrutar do hino. Entendeu? Então cada pessoa dinamicamente apresenta algo para o Senhor. Amém? Isso é uma lei? Não, não é uma lei. Às vezes você não tem nada a apresentar, mas você tem que ter algo a oferecer para o Senhor. Amém? Nós temos que ter algo a oferecer para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o principal convidado dessa festa. Amém. Ele é aquele que faz parte de toda a comodidade dessa festa. Amém. Senhor Jesus. Então eu tenho que fazer assim, eu tenho que apresentar algo para o Senhor. Eu tenho que ter algo para encher o Senhor e encher os irmãos. Aí ele fala também, outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então o que você apresenta para os irmãos são edificados. Você ajuda, entendeu? Você auxilia os irmãos, até com relação à exortação. Você fala algo para a igreja, você apresenta algo para a igreja, entendeu? É muito, isso aqui é comparado à oferta de manjares, ou festa americana, né? O que é na festa americana? O que acontece? Cada um traz o seu, cada um traz uma coisa, uma porção. Olha, eu tenho uma porção e vou trazer para os irmãos. Eu vou apresentar isso aqui para os irmãos. Por um lado, irmãos, a gente tem que obedecer o Espírito, né? Não, eu não tenho nada para apresentar. Vamos obedecer o Espírito. Amém. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, você tem que ajudar na dinâmica da igreja. Que é o quê? É você apresentar algo. E isso aqui é um ponto
gente tem que ter algo para apresentar para os irmãos. A gente tem que ter algo para oferecer para os irmãos. Porque às vezes a reunião fica maçante, ninguém tem nada para oferecer, e você pode ao mesmo tempo trazer uma palavra. Aí vai dizer também que você pode pegar a palavra de ontem, a palavra de sábado. O irmão pode apresentar uma palavra, apresentar para os irmãos e auxiliar a igreja. Mas tudo isso tem que ser para quê? Para edificação. Amém. Amém? Amém. Beleza? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode anotar. Agora, versículo 1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que ele coloca aqui? Coloca aqui tão claro a questão do profetizar. Profetizar, a gente sabe que é falar por Deus. Você não está falando de qualquer maneira, você está falando por Deus. Na mutualidade, todos os irmãos são profetas. Todos os irmãos falam por Deus. Às vezes você chega aqui na reunião, na parte da mutualidade, e você fala: quem sou eu para oferecer algo para o Senhor? Será que eu sou adequado para oferecer alguma coisa ao Senhor? Você é adequado, porque você faz parte do corpo. Todos do corpo são fundamentais. Todos do corpo, eles têm uma função. E essa função é falar por Deus. Pelo menos uma boca você tem, não tem? Cada um de nós tem uma boca. Então essa boca, ela tem que falar algo. Ah, não, agora os irmãos estão me pressionando a falar. Não, não é isso. É por causa que o seu testemunho faz a diferença na vida dos irmãos. Você tem que perceber isso. Não é só aqui, a gente não está aqui só numa reunião em que uma pessoa fala e todo mundo fica calado e ninguém dá testemunho e todo mundo vai para casa. Não, é uma reunião em que todos falam, um após o outro. Um após o outro e dá testemunho. Ontem aconteceu algo interessante. Dois irmãos deram um testemunho muito forte. Tanto o Jorge quanto o Jonathan. O Jackson, né? O Jackson falou do testemunho que ele teve no período que ele esteve na UTI, né? Um testemunho muito fortíssimo, em que uma pessoa orou, estava pensando que estava orando por uma pessoa morta, mas estava orando por ele, e ele estava do outro lado da sala. Então, foi um testemunho fortíssimo. E o Jonathan também contou a sua história. Então, tudo isso é para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora, versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Muitas vezes a gente acha que o dom de línguas é o maior de todos. Nossa, eu falo em línguas e tal, e tal, e tal. Mas o maior dom que o Senhor colocou é o dom de profecia. E junto ele, o dom do amor. Entendeu? Quando você profetiza, você fala para todos. Amém. Quando você tem o dom de línguas, você só fala quando há interpretação. Você só consegue se expressar quando tem alguém que interprete isso, né? Quando tem um tradutor, quando tem uma pessoa aqui. Mas quando não tem, isso não faz a menor diferença, porque ninguém entende. Agora, quando você fala a Deus, você fala, edifica, exorta e consola. Vamos ler o versículo 2. Ou 3, quer dizer. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando
e consolando. Então, olha só que proporção grande de você profetizar. É muito mais rico, é muito mais cheio, é muito mais cheio de vigor. Percebe isso? Como ele faz a diferença na nossa vida? Então eu percebo o quê? Que eu tenho que profetizar, para falar a outros, para trazer algo para a igreja, para que os irmãos sejam reavivados. Amém? Amém? Às vezes você passa durante a semana, passa muitas coisas durante a semana, e você traz um testemunho. Isso vai edificar os irmãos. Amém. Aleluia? Amém. Agora eu queria passar para os irmãos o hino 408. Trazer para os irmãos o hino 408. Aí a gente coloca na estrofe 3. Ó, o irmão já até sabe, os irmãos já até sabem, já estão afiados. Isso é bom. Poderemos vir de mãos vazias. Aleluia! Amém. O vinho são pombos, pães sem fermento, ou flor de farinha. Ofereçamos, pois, ao nosso glorioso Deus. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai ficar de pé. Amém. E a gente vai compartilhar uns para os outros esse hino. Amém? Amém. Aí você não poderemos! Não poderemos! Não poderemos! Queremos todos e sempre a festa. Nós queremos. Nós queremos. Amém. E sempre a festa. Vamos juntos com muita alegria. Vamos juntos com muita alegria. Tristeza, dor e aflição já passaram. Irmãos, tristeza, dor e aflição já passaram. Agora juntos podemos gozar e exultar. Aleluia! Pode ser. A gente aproveitar a mutualidade e desfrutar desse hino. Pode ser? Queremos sempre a festa. Amém. Vamos cantar. Vamos cantar. Amém. Queremos todos e sempre a festa. Vamos! Vamos juntos com muita alegria. Amém. Mas juntos podemos gozar e exultar. Amém. Eu acho. Amém, amém. Vamos lá. Queremos todos e sempre a festa. Vamos juntos com muita alegria. Tristeza, dor e aflição já passaram. Agora juntos podemos gozar e exultar. Que a alegria, a prosa e a união. Em uma declara, quão bom e agradável é. Assim queremos de sempre a festa. Vamos juntos com muita alegria. Tristeza, dor e aflição já passaram. Agora juntos podemos gozar e exultar. Vivemos de mãos vazias, que seja
sejam todos novidos. Terceira estrofe. Ser fermento ou flor de farinha, ofereçamos, pois ao nosso glorioso Deus, de Cristo quanta abundância, glória gloriosa é, que paz a desfrutava, queremos seguir a Deus, não poderemos de mãos vazias, que sejam todos ouvidos ou poucos, mas sem fermento ou flor de farinha, ofereçamos, pois ao nosso glorioso Deus. Amém. Ofereçamos, pois ao nosso glorioso Deus. Amém. Ofereçamos. Irmãos, se tem uma coisa que o Senhor gosta, é de uma boa festa. Amém. Ele gosta de uma festa. Tanto é que no Antigo Testamento, ele deu para nós 3 festas, né? Vamos ler Êxodo 5:1. Senhor Jesus. Amém. Ó, depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, ontem os irmãos falaram sobre o deserto. Irmãos, o deserto é um lugar que o Senhor também celebra uma festa. Amém. E meio a muita situação que você passa, o Senhor quer o quê? Celebrar uma festa junto com você. Amém. Olha, eu passei por um deserto, mas graças a Deus, eu celebrei uma festa ao Senhor. Então, a reunião ela tem que ser assim. Que você estava passando por um deserto, mas o Senhor te chamou para fazer uma festa. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora vamos ler Êxodo 23, a partir do 14. Senhor Jesus, ó, 3 vezes do ano me celebrareis festa. Isso aqui é o Senhor falando. 15. Guardará a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Olha só, depois de você passar por uma determinada situação, o Senhor te chama para celebrar uma festa e ainda te chama para oferecer algo para Ele. Então, esse é o sentido da festa. É você perceber que você tem que oferecer algo para o Senhor. Se a mutualidade é um dia de festa, eu tenho que celebrar isso. Eu tenho que ser o primeiro a celebrar. Se tem uma coisa que brasileiro e africano gosta, é festa. Brasileiro nem se fala, né? Todo ano tem festa, o ano inteiro. Africano também. Quando você já coloca o hino, ele já sai dançando, né? Ele já sai pulando, né? Cristo e seu reino vem por meio do invocar. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Então, da mesma forma o Senhor, Ele gosta de festa. Amém. Então você tem que aproveitar a mutualidade para celebrar uma festa a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. E outra coisa, que aqui o Senhor fala muito de vinho no Antigo Testamento. Mas aí Paulo, ele fala para nós aqui o que? Em Efésios 5:18. Ele fala uma coisa muito interessante. Igual ontem não falou muito, né? Que a gente, a nossa característica é o quê? É a gente alegrar o nosso corpo, alegrar a nossa alma, mas a gente não alegra o nosso espírito. A gente esquece do Senhor.
Poxa, eu tenho que estar aqui no final de semana para celebrar uma festa a Deus. Não é só para mim, mas é por tudo que o Senhor fez na minha vida. Amém? Amém. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então você não pode só se embriagar com vinho, você tem que se encher do Espírito. A alegria do mundo, humanamente falando, é muito boa, mas ela não traz o Espírito de Deus. Essa é a diferença. Então, nós devemos nos encher do Espírito, nos encher da própria pessoa do Senhor. E esse é o fundamento: é celebrar e alegrar com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, esse é o encargo que eu tenho para os irmãos.